Boa noite a todos. Eu sou o Ricardo Padim, parceiro da KM Advogados Trabalhistas. O objetivo da live de hoje é falarmos sobre o tema doença ocupacional, o mínimo que todo trabalhador deve saber para garantir os seus direitos. Estamos aqui com os nossos especialistas em direito do trabalho, Dr. Pedro Molina, Dr. Alexandre Cristã, Dr. Luiz Felipe Cassar. Fica aqui o convite para se inscreverem em nosso canal do YouTube e ativar o sininho para serem notificados com relação às próximas lives. Perguntas podem ser feitas pelo chat, que responderemos ao longo da live. Aproveitem bastante. Muito obrigado, Ricardo. Então, boa noite a todo mundo. Agradecer a quem reservou um tempinho aí para falar um pouquinho sobre doença ocupacional nessa noite de terça-feira. Nós somos do escritório AKM Advogados. Eu sou o Pedro Molina, sou formado pela Mackenzie Campinas, tenho aí várias especializações em Direito e Processo do Trabalho. Passar a palavra agora para o doutor Alexandre. Boa noite a todos. Eu sou o doutor Alexandre, da KM Advogados, também especialista em Direito e Processo do Trabalho, e estou aqui para colaborar com a apresentação da noite, que é sobre doença ocupacional. Vou passar a palavra para o doutor Luiz Felipe. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou advogado trabalhista formado pela Facamp. Já tenho cerca de 6 anos de experiência na área, especializações, e hoje vamos debater aqui um assunto muito pertinente ao direito do trabalho, que são as doenças ligadas ao trabalho. Então, o doutor Alexandre e o doutor Pedro vão me auxiliar, na exposição desse tema tão importante para os trabalhadores. Perfeito, obrigado. Antes da gente adentrar no tema, só relembrar para quem já vinha assistindo nossas lives e para quem é novo aqui, as áreas de atuação do escritório. Nós somos especialistas, como já deu para perceber, na área trabalhista, e atualmente a gente atua 100% para pessoas físicas, então auxiliando os trabalhadores, e a gente atua em nível nacional, né? Hoje, em virtude da pandemia, tudo foi para o ambiente virtual, os atendimentos, as audiências, então nos possibilitou atuar em todo o Brasil, auxiliando trabalhadores. Nós temos um foco muito grande na resolução dos conflitos trabalhistas, através da negociação, claro, sempre alinhado com o cliente, com os interesses, e necessidades dos clientes. A gente sempre tenta resolver através do acordo, e quando não é possível o acordo, aí sim a gente toca a reclamação trabalhista até o final, buscando o melhor resultado no processo. A gente tem também no escritório a área previdenciária, que são demandas focadas no INSS, como contagem do tempo de aposentadoria, auxílio-doença, então pessoas que estão incapacitadas para o trabalho, fizeram um pedido de auxílio-doença e tiveram negado esse pedido, a gente atua auxiliando esse trabalhador a conseguir esse auxílio-doença, tanto na área administrativa perante o INSS, quanto na área judicial, quando negado pelo INSS. E pensão por morte, aposentadoria por invalidez, todos os tipos de benefícios previdenciários, a gente auxilia, os trabalhadores aqui no escritório. Então, essa é uma breve exposição da nossa atuação e vamos passar agora ao tema principal. Não sei se alguém quer complementar algo sobre o escritório. Beleza, então vamos, sem mais delongas, ao tema. Muito bem, então fui incumbido aqui de fazer a introdução ao tema e eu só vou levantar a bola para os meus colegas chutarem aí para o gol. Bom, para entender o que é doença ocupacional, é preciso primeiro entender o que é ocupação. Ocupação são as atividades que as pessoas exercem em prol de outras e que podem ou não serem remuneradas.
Mas no momento em que a relação é remunerada, ou seja, quando alguém compra a força de trabalho física ou mental de outra pessoa, automaticamente esse comprador se torna responsável por manter a saúde do vendedor no estado em que ela está. Pois nem sempre a pessoa vai chegar sem doenças num exame admissional. Por vezes ela já vai trazer um histórico de doenças. Agora, quando você contrata essa pessoa, você precisa preservar o status quo, que a gente fala, a saúde daquela pessoa da forma como está. Não pode deixar piorar. Isso porque, embora a força de trabalho possa ser vendida, a saúde é um bem inalienável. Portanto, quando esse comprador, né, que normalmente figura como empregador, como patrão, poupa sua própria saúde para exercer determinada atividade e acaba agredindo a saúde desse vendedor de força de trabalho, ele deve restituir o dano causado. Ocorre que, não raro, com o passar do tempo, as atividades do trabalho passam a afetar a saúde do trabalhador. E aí nós nos deparamos com um grande dilema. Foi mesmo o trabalho que gerou essa doença? Ou o trabalhador já tinha uma predisposição para desenvolvê-la? E o trabalho só acelerou ou agravou essa doença, né? Que a pessoa ia desenvolver naturalmente de qualquer forma. Em quais situações o empregador deve indenizar o empregado e quais as variáveis relevantes para a apuração do valor da reparação? Pretendemos responder estas indagações ao longo da apresentação de hoje. Mas vou deixar aqui uma pequena colaboração, falando um pouco sobre estudos estatísticos que buscam sinalizar quais doenças mais frequentes em determinados ramos de atividade e um pouquinho também daquilo que nos chega no escritório com mais frequência. Pode passar. Bom, então o que são doenças ocupacionais eu já falei. E quais são as mais comuns? Pode passar. Então, hérnia inguinal. Hérnia inguinal é uma doença tipicamente ocupacional decorrente de esforço físico. Então, quando a pessoa carrega muito peso, é comum, né, aparecer essa doença denominada hérnia inguinal, que dá na virilha. E normalmente a gente consegue a comprovação de um nexo, no mínimo, de agravamento em razão do carregamento de peso. Pode passar. Bom, lesão no manguito rotator. É a doença que a gente mais encontra aqui no escritório, de lesão no ombro, né? Também tem a síndrome do impacto e a síndrome do manguito rotator. São doenças também por esforço repetitivo e posição não ergonômica, elevação de peso acima da altura do ombro. Pode passar. Síndrome do túnel do carpo, né? Uma doença aí também muito comum, tipicamente ocupacional, decorrente, uma lesão por esforço repetitivo, que nós conhecemos pela sigla LER, né? Decorrente de repetições de movimentos manuais no trabalho. Normalmente conseguimos nexo com o trabalho. Pode passar. Fascite plantar. É uma doença muito comum, né? Ela antecede o esporão, né? Que já é uma calcificação aí no tendão, né? E ela, então, ocorre aí na planta do pé, né? E normalmente trabalhadores que passam jornadas muito longas em pé desenvolvem. E também normalmente conseguimos comprovar o nexo com o trabalho.
O dedo em gatilho é uma doença ocupacional, em regra, né? Ocupacional muito comum na atualidade, né? Em razão de digitação, né? Em razão de digitação. Normalmente, o tratamento é via fisioterapia, em casos mais graves, até cirurgia. Pode passar. Bom, e aqui temos a clássica diacusia, né? Diacusia é a perda auditiva em razão de exposição a ruídos acima do nível de tolerância, sem a devida proteção, né? Protetor auricular. E essa doença ocupacional ela pode ser constatada, né? Pela audiometria. Pode passar. E aqui uma doença moderna, né? Que é a síndrome do pescoço de texto, né? Que é por conta de excesso de uso de celular, né? O excesso do uso de smartphones em ângulos incorretos e a pressão que a coluna suporta. Pode passar. Bom, então falamos rapidamente, exemplificamos algumas doenças tipicamente ocupacionais. Mas eu vou falar agora um pouquinho sobre nexo técnico epidemiológico, que é um estudo, né, sério, feito no nosso país, para entender estatisticamente, né, quais atividades geram quais doenças. Então, o que é importante falar sobre nexo técnico epidemiológico? O nexo técnico epidemiológico previdenciário foi criado em 2006, pela Lei 11.430, que determina que a perícia médica do INSS poderá presumir que um afastamento se caracteriza como doença ocupacional quando o cruzamento do CID com o CNAE estiver listado na lista C do anexo 2 desse decreto. Então, e esse decreto, né, ele foi feito com bases estatísticas, né, com bases estatísticas através do cruzamento, então, dos afastamentos, das informações constantes dos afastamentos dos empregadores, né, com a sua atividade preponderante, né. Então, seria o CID da doença cruzado com o CNAE da atividade preponderante do empregador. Através disso foi criado, então, uma base estatística e toda vez que existe esse cruzamento é considerado positivo, para fins previdenciários, né, é reconhecido a doença como ocupacional e esse afastamento ele se dá pelo código B91, né, um afastamento acidentário, e por ser um afastamento acidentário, gera algumas consequências como a estabilidade no emprego. Para fins trabalhistas de indenização, isso gera no processo do trabalho uma inversão do ônus da prova, né? Ou seja, o juiz pode presumir que essa doença é ocupacional, cabendo à empresa comprovar o contrário, de que essa doença não foi adquirida no trabalho. Bom, então eram apenas esses esclarecimentos introdutórios que eu queria passar para vocês, e agora passo a palavra para o Dr. Luiz Felipe. É isso mesmo, Ale. De fato, há algumas doenças que vão ser presumidamente relacionadas ao trabalho, e essa presunção, ela decorre de uma análise estatística feita pelo INSS, que é o órgão responsável em conceder as aposentadorias por invalidez, os auxílios doença. Então, eles têm, né, um levantamento a respeito de quais são as maiores causas de afastamento do trabalho, e sempre que eles identificam que uma determinada atividade econômica gera uma série de afastamentos, eles passam
não só a perseguir, em face dessas empresas, o pagamento de uma contribuição social mais elevada, porque, afinal de contas, a atividade econômica que essas empresas estão desenvolvendo, ela tem um potencial de risco maior para a sociedade, como também, em muitos casos, se verificada a existência de culpa dessas empresas na eclosão dessas doenças, também há o caso de se cobrar, né, a reparação desses prejuízos que a sociedade acaba arcando através da Previdência. Então, o nexo técnico-epidemiológico, citado pelo Dr. Alexandre, é um instrumento muito importante para a tutela dos interesses da sociedade na mitigação dos custos das doenças, porque, em última instância, quando alguém fica doente, essa doença ela não afeta apenas o indivíduo através de aspectos psicológicos, né? Nossa, estou triste, não vou poder trabalhar, mas ela afeta de uma maneira geral a sociedade, na medida em que esse trabalhador, além de não conseguir ser produtivo, ele vai depender de um auxílio, não só da família, como, né, do governo, e, no fundo, quem paga as contas do governo é a sociedade, né? Então, de certo modo, o nexo técnico-epidemiológico, ele é uma medida é uma política pública, efetivamente, de tentativa de imputar os custos que uma atividade empresária gera na sociedade. De certo modo, ele é um desdobramento do princípio do direito ambiental, que é o princípio do poluidor-pagador, segundo o qual, sempre que nós exercemos uma atividade econômica, todas as consequências para o meio ambiente não é só, né, as florestas, os rios, o meio ambiente é a sociedade. Então, se eu tenho uma fábrica e essa fábrica ela gera um impacto ali na sociedade, ao redor, né, que gera mais poluição, gera aumento de criminalidade, enfim, uma série de consequências ali naquele meio social, o princípio do poluidor-pagador implica que eu tenho que ser responsabilizado por indenizar ou por, pelo menos, mitigar essas consequências. Então, o nexo técnico-epidemiológico é importantíssimo no aspecto da recomposição dos danos causados pela atividade empresária na sociedade. E aí que eu entro no meu tema, que é a prova da doença ocupacional. Como que é feita essa comprovação, né? Primeiramente, o INSS já tem essa normatização de quais as atividades que são potencialmente danosas na sociedade, né? Então, determinados tipos de indústria, por exemplo, presumidamente geram algumas lesões, né? Perdas auditivas, enfim, lesões de hérnia inguinal, ou, enfim, uma série de doenças que estão relacionadas, às vezes, ao carregamento de peso, né, em muitas situações que são submetidas os trabalhadores. Mas, em outros aspectos, não há essa presunção de que a atividade gerou a doença, né? Então, assim, maioria dos casos não se tem uma ligação entre o CNAE da empresa e o CID da doença. E como que é feito nesse caso, né? Como que o trabalhador pode perquirir ali os seus direitos decorrentes de uma doença ocupacional? Nesse caso, peço, né, até para adiantar o slide aqui, a empresa ela tem uma série de requisitos no ato da contratação que ela precisa realizar. Vamos supor, quando alguém entra numa empresa, essa pessoa precisa realizar ali um exame admissional, que é um exame médico prévio, onde a empresa, através de um médico do trabalho, faz a verificação se aquele empregado ele tem condições de saúde para exercer uma determinada atividade. Então, o médico vai verificar ali se o trabalhador está saudável, se ele, né, consegue, né, se locomover, enfim, se ele está apto ali para as condições gerais de trabalho, para que esse trabalho seja exercido de uma forma segura. Então, nesse momento inicial, é feita uma verificação. Se
é constatado que o trabalhador se encontra em perfeito estado de saúde, e veja, não é necessário que se faça, né, uma avaliação clínica completa dele, mas algumas patologias pré-existentes precisam ser informadas nesse ato, e é papel do médico também solicitar, né, algumas informações, como perquirir se o empregado, o senhor já teve algum afastamento, o senhor já teve algum tipo de doença incapacitante, percebeu o benefício do INSS. Então, é feita essa análise prévia. Se o empregado é aprovado para aquela atividade, então presume-se que ele se encontra saudável. E é muito comum que no curso do contrato de trabalho ocorra, né, muito comum, digo, no sentido de que há inúmeras situações, né, na Justiça do Trabalho em que isso ocorre. É que no curso do contrato de trabalho, por algum motivo, ele adoeça, né? Aí há de se investigar se essa doença tem ou não uma relação com o trabalho. Há muitas doenças que, enfim, não vão ter relação com o trabalho. Então, o empregado foi trabalhar, pegou um resfriado. Não, isso é absolutamente normal. Ele poderia pegar um resfriado a qualquer momento. Então, não se considera um resfriado como uma doença ocupacional. Agora, existem situações como, por exemplo, as doenças citadas pelo Dr. Alexandre inicialmente, como a tenossinovite, por exemplo, que é uma doença que acometia muitos bancários, né, digitadores, que durante muitos anos eram responsáveis ali por redigir, né, as notas bancárias. Essas pessoas elas eram submetidas a longas jornadas de trabalho nas posições que não eram as adequadas, realizando a digitação frenética ali de documentos, e constatou-se que em um determinado momento elas ficavam doentes. E por muito tempo não se fez a ligação entre a doença e o trabalho, até que a medicina foi evoluindo e constatando, através de exames de imagem, através de estudos fisioterápicos, enfim, que aquelas atividades, quando realizadas em grande quantidade, durante elevados períodos de tempo, eram responsáveis pelo adoecimento das pessoas. Então, a prova da doença ocupacional, hoje em dia, é muito mais embasada do que era há tempos atrás. Hoje nós temos uma série de exames que são possíveis, ou de especialidades da medicina, que permitem ao empregado fazer uma avaliação da sua situação de saúde e entender, né? Mas por que eu estou sentindo essas dores, né? Então, é sempre importantíssimo que seja feita uma consulta ao médico e que não se ignore os sinais, né, da patologia. Muitas pessoas sentem uma dorzinha, senti uma dorzinha nas costas, toma ali um remédio para dor e continua trabalhando. Só que, no longo prazo, né, ignorar essa dor é ignorar que há alguma coisa errada ali com o nosso corpo, e a dor nada mais é do que um sintoma, ela nada mais é do que um aviso. Tem uma coisa errada aqui, né? E aí a dor surge como uma forma de frear o nosso movimento, que possivelmente está desgastando aquele membro, né, as costas, o braço, enfim. O fato é que a dor, ela sempre precisa ser investigada. E a prova da doença ocupacional, ela é feita através dos exames médicos, né? É importantíssimo, portanto, que o empregado, ao constatar uma situação que lhe é incômoda, então, ele passa a não escutar muito bem com um determinado ouvido, ou ele passa a sentir uma cegueira, ou ele sente dores que impedem ele de executar suas atividades corriqueiras. É importantíssimo que ele realize o diagnóstico junto ao médico, seja o médico do trabalho, da empresa, seja o médico que atende ali no bairro dele, ou mesmo o médico particular, para os casos que isso é possível, tendo em vista que sem o diagnóstico, ele fica, inclusive, sem prova de que ele adoeceu na empresa. Então, até acontece ali em situações que a pessoa sai da empresa sentindo dores, procura um sindicato ou advogado e fala: doutor, eu senti uma dor, estou sentindo uma dor, começou a ir no trabalho, aí você vai... Não, mas beleza, vamos analisar. E eu tento procurar os documentos, não tem nada. Como é que a gente vai
comprovar que essa doença ela apareceu naquele momento, que ela realmente existe, né? É sempre necessário que haja uma avaliação clínica, ao menos indiciária do problema, né? Um indício de que há, de fato, algum problema, para que se possa perquirir a questão da responsabilidade da empresa. Outro exame que é muito importante é o exame demissional. Assim como há o exame admissional, há também o exame demissional. O exame demissional, ele nada mais é do que uma avaliação feita pelo mesmo médico da empresa, onde é verificado se a situação de saúde do empregado é apta, né, é estável, é de acordo com aquela que ele adentrou a empresa. Nada impede que ele tenha adoecido durante o trabalho, e no exame demissional isso teoricamente deve aparecer, né? Então, um exame demissional adequado, ele deve investigar a situação efetiva do empregado, né? E pelo menos é o que a técnica define, né? Não se é possível sonegar informações ali no exame demissional para que seja beneficiada a empresa. Isso pode, inclusive, caracterizar uma infração ao código de ética. Então, é sempre muito importante que seja sério esse exame, por mais que muitas vezes a gente se depare com situações que o empregado diz, ele nem olhou na minha cara. Isso é uma coisa que é preocupante, mas que de fato não deve representar a maioria das situações. Um exemplo que, inclusive, a gente coloca aqui é o exemplo do amianto. Por muitos e muitos anos, ele foi empregado amplamente na indústria, sobretudo na indústria de telhas, por ter ali condições materiais muito boas para a fabricação de materiais de construção civil. E depois de anos de evolução da medicina, né, de décadas, descobriu-se que ele gerava câncer. Mas como que isso foi descoberto? Não foi do nada. Começou a aparecer uma série de dezenas, centenas de trabalhadores, todos trabalhavam na mesma fábrica e todo mundo estava com o mesmo tipo de problema. Problemas pulmonares que geravam tosse com sangue, incapacidade, morte precoce de pessoas. E as autoridades de saúde pública começaram a notar que era muita coisa acontecendo numa única cidade. Foram investigar. E só para complementar, talvez tenha demorado tanto porque a asbestose, né, essas doenças pulmonares, elas podem demorar anos, né, para aparecer os primeiros sintomas nas pessoas que ficaram expostas a amianto, silicose, né. A gente tem a gente vai comentar ainda sobre o tempo, né, que o empregado tem para entrar com o processo, mas nós temos casos aqui de empregados que trabalharam em 2010 para uma empresa e tiveram o primeiro sintoma, salvo engano, em 2017, 2018, foi o primeiro sintoma. Até mais, viu, Pedro? Até mais. O tempo de latência, né, de algumas doenças chega a 20, 30 anos. Pode demorar até 20, 30 anos, exatamente. Só um complemento, pode continuar. Esse é um exemplo, né, de que nem sempre é possível diagnosticar a patologia contemporaneamente ao trabalho, né? É um exemplo claro. Mas, em regra, então, a prova da doença é feita através de documentos médicos, né? Que é o profissional que pode ali diagnosticar, né, ter um parecer conclusivo a respeito da saúde de uma pessoa. Pode prosseguir. E agora eu vou falar a respeito do nexo de causalidade com causalidade. Esse tema é muito importante porque quando a gente fala de doença ocupacional, a gente está tratando das doenças que são relacionadas ao trabalho. E para se relacionar ao trabalho, é necessário que exista um nexo de causa entre a doença e a atividade profissional desenvolvida. Então, o que é o nexo de causalidade? Ele é uma das responsabilidades, dos requisitos da responsabilidade civil. Então, para que se considere que uma determinada doença é decorrente do trabalho, ela necessariamente precisa ser consequência do exercício daquele trabalho. Não necessariamente tem a ver com culpa, nada disso. O nexo de causalidade é a simples ligação entre a doença e o trabalho. Então,
é o caso daquela pessoa, por exemplo, que durante a jornada de trabalho precisa carregar peso, levantar cargas acima ali da altura do ombro durante muito tempo, né, dentro de uma jornada de trabalho. E aí, se ela tiver algum problema de ombro, ela terá ali um nexo de causa entre o trabalho e a doença dele. Então, o nexo de causalidade nada mais é do que o ato e a consequência. A gente tem muitas atividades, né? Por exemplo, essa dos trabalhadores que atuavam junto ao amianto, que foi constatado muitos anos depois um nexo de causalidade. Ó, as pessoas que estavam submetidas a esse tipo de trabalho, com esses produtos que continham amianto, essas pessoas desenvolveram doenças. Então, há uma ligação entre a trabalhar com esse produto e adoecer dessas doenças. Então, constatou-se ali um nexo de causalidade. E é muito comum que se verifique também na gênese, né, de uma doença a existência de várias causas. Então, nem sempre uma determinada patologia tem uma única causa. Às vezes, a pessoa tem uma doença que pode ter mais de uma causa, como, por exemplo, uma doença que ela tem um aspecto degenerativo, mas que o trabalho ele acelerou esse processo. Então, isso acontece muito. Um trabalhador... Doenças psicológicas também, né, psiquiátricas, geralmente são multifatoriais. O estudo da medicina, ele nem sempre ele vai trazer uma única causa, né? Às vezes é um conjunto de fatores que vai ocasionar aquela situação. E a concausa, ela diminui um pouco a responsabilidade do empregador, mas não o isenta daquilo que ele compete. Então, se a atividade empresária gerou, ainda que indiretamente, um agravamento da patologia, a eclosão daquela patologia, então, ainda que seja uma concausa, isso vai repercutir no mundo do direito. Pode passar adiante. A questão é que se discute muito no mundo jurídico se a responsabilidade do empregador ela seria subjetiva ou objetiva. Essa é uma questão bastante técnica que está relacionada a um dos fundamentos da responsabilidade civil, isto é, o empregador ele precisa agir com culpa ou o simples fato do empregado adoecer na empresa já é suficiente para gerar responsabilidade de indenizar. Bom, via de regra, a responsabilidade civil ela é subjetiva, então é necessário que a empresa de fato atue de uma forma negligente para que ela tenha o dever de indenizar o empregado pela doença. Mas uma coisa é certa, dentro da relação jurídica de trabalho, o empregado ele é realmente uma parte hipossuficiente. Então, não é ele que define a forma de trabalho, não é ele que adquire as ferramentas de trabalho, não é ele que tem o dever legal de proteção que o empregador tem, porque a lei imputa ao empregador a responsabilidade de fornecer equipamentos de proteção, treinamento, de adotar mecanismos de segurança das máquinas. Enfim, a lei coloca o empregador numa posição de vantagem na relação jurídica e também de garantidor daquele meio ambiente saudável, equilibrado. É um desdobramento do princípio do poluidor-pagador. Se a sua atividade gera um risco, você é obrigado a garantir que essa atividade seja segura. Daí também surge o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Se de fato a sua atividade gera um risco de desenvolvimento de doenças, então surge aí o seu dever de prevenir esse risco. E se você não adotou as medidas de prevenção, isto é, se a atividade submete o empregado a movimentos forçados, a esforço repetitivo, sobrecarga de peso, então, de fato, você agiu de forma negligente. E aí surge esse dever de indenizar pela culpa, porque como garantidor dessa relação jurídica, você não agiu com prevenção, com precaução. E, né, nesse caso, aí não se estaria falando da responsabilidade objetiva, mas subjetiva. A objetiva, recentemente, inclusive, o STF até analisou na tese 932, foi no ano passado, a pertinência desse tema segundo a Constituição. E ele entendeu que nas atividades
que geram um risco acima da média para aquele tipo de evento danoso, há a responsabilidade objetiva. Então, se uma determinada atividade empresária gera um risco mais elevado do que a pessoa teria na sociedade de uma forma geral, pode-se aplicar o entendimento da responsabilidade objetiva, onde não depende de culpa, basta que seja caracterizado o dano, isto é, basta que a pessoa fique doente e essa doença tenha o nexo de causa com o trabalho, que o juiz do trabalho poderá determinar a condenação do empregador, a indenização, baseado na teoria do risco. Vamos seguir em frente. Então, a questão que o doutor Alexandre levantou do nexo técnico epidemiológico, né, que prevê a inversão do ônus da prova, então determinadas atividades serão presumidamente danosas. Como o trabalhador ele é a parte hipossuficiente, pode ocorrer do juiz até mesmo inverter o ônus da prova, isto é, já que o trabalhador não tem o controle dos meios de produção, cabe ao empregador mostrar, né, no processo que ele adotou todas as medidas. Então, empregador, apresente aqui os comprovantes de que você fez o treinamento, de que você fez pausas no trabalho, que você não exigiu horas extras em demasia. E aí, isso decorre do artigo 2º da CLT, segundo o qual os riscos do empreendimento correm por conta do empregador, e também do artigo 157 da CLT, que cabe ao empregador fazer cumprir as normas de segurança. E aí, remetem também às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que disciplinam, né, forma segura em diversos aspectos da economia. Mas a gente não vai conseguir adentrar tudo isso, até por uma questão de tempo. Então, vamos seguir aqui. A questão do entendimento jurisprudencial. Eu trouxe aqui uma súmula do nosso tribunal aqui de Campinas, o TRT-15, que, segundo o qual, no caso da concausa na doença ocupacional, a empresa tem a obrigação de indenizar por danos materiais e morais, afastando muitas teses de defesa, segundo o qual o trabalhador ele tem uma doença degenerativa. Mas quando é constatado que o trabalho ele colaborou para o agravamento ou para o surgimento dessa doença, então isso não é suficiente para afastar a responsabilidade de indenizar, né? Então esse é um entendimento bastante pacífico já na jurisprudência e essa súmula reflete esse entendimento. Podemos seguir aqui. Questão da prescrição é um tema muito importante, porque a Constituição define no artigo 7º que o prazo para se perseguir uma indenização perante a Justiça é de até 2 anos após a ruptura do contrato, ou, se o contrato de trabalho estiver vigente, de 5 anos. Então, um exemplo prático para entender essa situação, se, porventura, o trabalhador fosse dispensado hoje, 16 de novembro de 2021, eu teria até 2023 para entrar com uma ação contestando essa minha doença. Agora, se eu continuar trabalhando nessa empresa, isto é, eu não fui demitido, continuo trabalhando, mas estou doente, né? Até melhoro da minha doença, não vou compatibilizando ela com o trabalho, mas continuo com o meu contrato em vigor. Eu teria 5 anos para entrar com essa ação, porque o meu contrato ainda está vigente, mas eu teria ainda assim esse prazo prescricional. De toda forma, a jurisprudência também tem essa questão de quando a doença é descoberta muito após, né? Então, esse caso do câncer, né, do amianto, as pessoas descobriam 5, 10 anos depois de sair da empresa. E aí, como é que resolve essa situação? A jurisprudência se sedimentou no sentido de que conta-se o prazo prescricional a partir da ciência inequívoca da lesão, isto é, a partir do momento que a pessoa teve o diagnóstico efetivo daquela doença. E a partir daí passa a contar o prazo prescricional. E isso surgiu porque muitas empresas falavam, não, mas espera aí, faz 10 anos que ele saiu da empresa. Mas ele só descobriu o câncer agora. Então, a partir de agora que ele sabe que ele viveu o dano, que ele pode pleitear a indenização. Vamos seguir em frente agora? Então, a questão do dano vai se dividir em danos materiais, que são os custos com medicamentos, o custo de uma cirurgia, o que a pessoa deixa de receber porque ela se encontra incapacitada para trabalhar,
o dano moral, que é o sofrimento psicológico que você tem ao descobrir uma doença, ao sentir, né, dores, a incapacidade, a impossibilidade, às vezes, de participar do convívio social em virtude de alguma doença, carregar o filho no colo, enfim, todas essas repercussões no âmbito psicológico do indivíduo. E o dano estético, né, nos casos principalmente de acidente de trabalho, que é aquela percepção que o indivíduo tem de si mesmo e que a sociedade vai ter dele, né? Então, há também esse desmembramento do dano moral, que é o dano estético. A questão do dano ele pode ser temporário ou permanente, então, se o dano é temporário, é aquela situação que a pessoa, em executando o tratamento médico adequado, ela vai melhorar, e permanente é quando, em virtude daquela situação, ela nunca mais vai recuperar a sua doença, a sua saúde de forma integral. A questão do dano parcial ou total, né? Na verdade, aqui seria incapacidade, né? Incapacidade parcial é quando, apesar da patologia, a pessoa consegue voltar a trabalhar com restrições, e total é o caso que ela já não pode mais trabalhar, e aí indica-se a aposentadoria por invalidez. E os critérios usados para arbitramento da indenização são bastante variados. Tem-se muito utilizado na jurisprudência a questão de tabelas da SUSEP, que é uma entidade de seguros, mas há bastante controvérsia, né? Temos decisões do TST adotando e outras contrárias à utilização dessa tabela, porque, de certo modo, não se pode tabelar, né, um dano, uma limitação da capacidade de trabalho de uma pessoa. É muito de caso a caso. Então, em geral, precisa ser verificado no caso a caso. Reparação é quando a indenização ela visa a retornar o bem jurídico ao que ele era antes, e compensação por exemplo, a pessoa ficou doente, não vai recuperar a saúde dela, então a indenização é uma forma de compensá-la pelo que ocorreu. E uma das consequências da doença ocupacional é a garantia provisória de emprego. Então, uma vez que a pessoa retorna ao trabalho após o afastamento médico, ela teria garantido 12 meses de estabilidade, que é a mesma estabilidade que é garantida a quem sofre acidente de trabalho. E agora o Dr. Pedro vai explicar um pouquinho, com casos práticos, essa situação do dano material. Bom, boa noite, gente. Bom, primeiramente, pedir desculpa aí que os slides desapareceram, mas acredito que já voltamos. Se porventura sumir novamente, não tem problema, só ouvir o que estamos falando que dá para entender. Bom, a gente comentou aqui, então, do que é a doença ocupacional, quais são os casos mais comuns, o que torna, né, o empregador responsável por aquela doença. Mas uma dúvida que aparece muito aqui no escritório tudo bem, doutor, eu já sei que eu tenho uma doença, eu sei que eu não estou bem para trabalhar, eu sei que a empresa tem culpa. Mas e aí, tudo bem, se eu entrar com um processo, o que eu tenho direito? Quanto que isso vai significar, né, em dinheiro? Bom, primeira consequência, como o doutor Luiz Felipe falou, é a garantia provisória do emprego. Então, a partir do momento que a saúde é restabelecida, tem 1 ano, 12 meses, de garantia provisória no emprego, quando o empregado fica cometido de uma doença ocupacional que gere, né, um afastamento superior a 15 dias. E como que a gente faz o cálculo, então? O que esse empregado ele tem direito a receber? Antes de mais nada, de adentrar aqui no exemplo prático, o que é o mais importante? Que o que se deve analisar é a incapacidade do empregado para a função que ele exercia. Nós temos muitos casos no escritório em que o empregado ele sofre um acidente ou ele fica incapacitado para uma função, como, por exemplo, um operador de máquinas. E ele fica afastado pelo INSS, o INSS readapta ele em outra função. Aí ele vira lá auxiliar de logística, auxiliar de almoxarifado. E consegue trabalhar 100% bem naquela função de auxiliar de almoxarifado. Essa pessoa que foi acometida de uma doença ocupacional, de um acidente de trabalho, que nunca mais vai poder exercer a atividade de operador de máquina, só porque agora ela está 100% incapacitada para uma função de auxiliar de almoxarifado, será que ela não tem direito a nenhuma indenização? Ela tem, porque o que se deve analisar é a função que ela exercia, que nesse meu exemplo era de operador de máquinas. Então ela tinha
a intenção de crescer profissionalmente dentro daquela atividade, de eventualmente virar um coordenador de operadores de máquinas, um gerente dessa área, e aquela expectativa de crescimento foi frustrada, completamente frustrada em virtude de uma atitude culposa da empresa. Então, vai ter dever de indenizar nesse caso. E quais são os critérios? Só para complementar, esse é o artigo 950 do Código Civil, para quem quiser analisar. Muitos juízes tentam aplicar a tabela SUSEP, a tabela CIF, mas não é o que eu concordo. Como o doutor Luiz Felipe falou, muitos peritos médicos, juízes, eles aplicam. Mas o que a lei fala, que o que deve ser analisado é a antiga função do empregado para o qual ele se inabilitou ou teve sua capacidade reduzida. E para fazer o cálculo, né, do dano, o que vai ser levado em consideração? O valor do salário do empregado, o grau de culpa da empresa, o grau de redução da capacidade laborativa para a função que ele exercia e qual é o tempo de recuperação desse empregado daquela doença. Ela pode ser uma doença definitiva ou não, ela pode ser temporária. E daí eu trouxe um exemplo bem simples aqui, só para vocês terem uma ideia de como é feito esse cálculo. Então, vamos dizer que o empregado ele ganhava ali um salário de R$2.000, sofreu um acidente de trabalho ou teve uma doença ocupacional que a empresa teve 100% de culpa. Tudo bem, então a gente já tem um critério de R$2.000 salário, o grau de culpa da empresa é de 100%, ele pode ser de 0 a 100. Nesse meu exemplo, ele é 100%. E a redução da capacidade laborativa é de 50%, ou seja, ele até consegue exercer aquela função, mas ele tem algumas limitações que o perito médico arbitrou como uma redução de 50%. E essa doença ela tem um tempo de recuperação de 5 anos. É um exemplo, só para a gente chegar num cálculo. Então, como que vai ser, o que ele vai ter direito a receber? Eu vou fazer o cálculo aqui com vocês. É o valor de salário dele de R$2.000. Como o grau de culpa da empresa é de 100%, vai se manter esse valor de R$2.000. O grau de redução da capacidade laborativa é de 50%. Então, a gente vai dividir 2.000 por 2. Vai chegar em R$1.000. E nesse meu exemplo, ele demora 60 meses aproximadamente para restaurar 100% da capacidade laborativa dele. Então, a gente vai pegar esses R$1.000 e vai fazer vezes 60. A gente vai chegar num valor de dano material de R$60.000. É importante também frisar que desse valor ainda acresce 13º, férias, todos aqueles benefícios trabalhistas. Então, vai ser um pouco mais, vai acrescentar aproximadamente 30%. A gente chegaria no valor de dano material, nessa hipótese, de quase R$80.000. Tá? Esses são os danos materiais, além de todos os danos dos gastos que ele teve com o tratamento. Dano moral. O que é o dano moral? O dano moral tem que analisar muito caso a caso. Não tem como a gente dizer essa doença ou esse acidente ele gera um dano moral de X. Por quê? Muito embora no acidente de trabalho o dano moral seja presumido, a gente tem que levar em conta não só a presunção do dano moral, mas também qual foi o abalo específico que aquela vítima teve e também o caráter punitivo do dano moral. Então, falando sobre o dano material, eu trouxe um exemplo prático aqui, a fórmula vai ser sempre essa. Vai levar em consideração o salário da pessoa, qual que é o grau de culpa da empresa, o grau de redução, que ela pode ser 100%, que deve ser 100% do salário, e ela pode ser definitiva. Se for definitivo, o que a gente pede? A gente pede até a expectativa de vida da pessoa, que atualmente está em torno de 75, 76 anos. Tem que ver em cada estado do país. Muitos juízes deferem não até a expectativa de vida, mas até a idade que a pessoa poderia se aposentar. Então, para homens, por exemplo, até os seus 65 anos. Então, se a pessoa vem a ficar incapacitada para a função que habitualmente exercia com 30 anos de idade, e essa lesão ela é definitiva para aquela função, a pessoa vai ter direito a uma indenização equivalente a 35 anos, se for até 65, ou se for até 75 anos, por exemplo, vai ser 45 anos de indenização. E como eu estava falando antes da live interromper, a gente tem também o dano moral, que não existe um valor certo. Para cada caso tem que ser analisado.
não só a gravidade do acidente, mas também qual que é o abalo moral que o trabalhador sofreu na sua vida pessoal e profissional, e também a empresa, né, tem que ser analisada também. Se a empresa é uma empresa de faturamento muito elevado, o dano moral tem que ser maior, porque ele tem que ter uma função punitiva. Então, o que a gente quer com o dano moral? Não só compensar o abalo, o sofrimento do trabalhador, mas impedir que a empresa continue com a conduta culposa que gerou aquela doença ocupacional ou aquele acidente de trabalho. Então, uma empresa que fatura aí milhões por mês, uma indenização por danos morais de 10 mil não vai cumprir o caráter punitivo de prevenção de novos acidentes e de novas doenças. Então, tem que ser deferido um valor maior. Aqui eu trouxe uma súmula do Tribunal aqui de Campinas, da 15ª Região, que ela traz o seguinte enunciado. Provado acidente de trabalho, desnecessária demonstração do dano moral, por este ser presumível e aferível a partir do próprio ato ou fato danoso. Então, ou seja, existindo um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, o dano moral ele é presumido. Isso, pelo menos, é o que entende o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região aqui de Campinas. Ou seja, você não precisaria comprovar o abalo moral do trabalhador. Se presume do evento danoso que houve um abalo. Mas, claro que ele deve ser analisado porque ele pode majorar o dano moral. Se o abalo for muito intenso, se o acidente ou a doença for muito grave, o dano moral deve ser maior. E também deve ser analisado o porte da empresa para cumprir o caráter punitivo desse dano moral. E para além do dano moral e do dano material, que eu já trouxe aqui, a gente tem também o dano estético, que já foi falado pelo Dr. Luiz Felipe. Eu trouxe aqui um trecho de um julgado que eu encontrei, que ele traz o que é o dano estético. Ele é caracterizado pelo sofrimento causado pela alteração da harmonia física do trabalhador. Os reflexos na integridade física do trabalhador devem ser indenizados a título de danos estéticos. O dano estético não é o mesmo que o dano moral? Não. Já está sedimentado o entendimento que, a partir de um acidente, principalmente um acidente de trabalho, se tiver um dano estético, o trabalhador tem direito ao dano material, dano moral e o dano estético. O dano moral ele está no íntimo, ele está no subjetivo do trabalhador. O dano estético é aquilo que gera uma deformidade física visível para terceiros. Então, o fato gerador é diverso. Aí eu trouxe aqui, só a título de exemplo, né, de dano moral e dano estético, um caso em que a pessoa ela teve um acidente com 23 anos de idade, né, que deformou parte de um dedo dela da mão direita. E o juiz arbitrou ali na primeira instância 10 mil de danos morais e 15 mil de danos estéticos. O tribunal majorou, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a majoração para 20 mil danos morais e 30 mil danos estéticos. Então, por exemplo, um acidente de trabalho que gera uma deformidade na mão, além do dano material, que eu já trouxe os critérios para cálculo, pode gerar mais 50 mil reais de dano moral e dano estético. Aí eu trouxe aqui um último caso, em que a pessoa teve a amputação da falange distal do dedo polegar esquerdo, e o juiz aqui, o tribunal, condenou um valor de 30 mil reais. Tá? Então, esses são os 3 danos, né, os 3 critérios para cálculo. Não sei se o doutor Luiz Felipe, o doutor Alexandre querem acrescentar algum ponto. Eu vejo que já temos aqui 10 espectadores novamente na live, então o pessoal voltou. Agradecer aí a presença aí do pessoal que voltou. E eu só queria, com relação à fala do Dr. Luiz Felipe, né, destacar 2 pontos e parabenizar também a fala do Dr. Pedro. Mas com relação à fala do Dr. Felipe, é muito importante a parte onde ele fala a diferença de reparação e compensação, né? E em alguns casos é possível pedir a reparação, por exemplo, quando, no caso de uma amputação de membro, em que é possível se colocar uma prótese, né? Isso pode ser pedido judicialmente, né? Judicialmente é possível pedir uma reparação, portanto, seria colocar a prótese, né? E já a compensação seria financeira, né?
porque apesar de colocar a prótese, que vai reduzir os danos, né, ele vai ter danos em razão dessa amputação para sempre. O segundo ponto que eu queria acrescentar é rapidamente pincelar a questão da Covid, né? Porque nós estamos falando de doença ocupacional, não teria como deixar de pincelar o tema Covid. Recentemente tivemos um congresso nacional de Direito e Processo do Trabalho, aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em que o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho, participou de um dos painéis e citou, né, a decisão do STF na DI 6342, que questionava a constitucionalidade do artigo 29 de uma medida provisória de 2020, né, a 927, onde se falava que a Covid não poderia ser classificada como doença ocupacional, né? E foi muito interessante e orientador esse julgamento, né, para aquilo que vamos enfrentar daqui em diante, né? Pois os ministros do STF consideraram que cabe ao empregador, né, provar que cumpriu com as recomendações para combate da pandemia, né? Ou seja, forneceu máscaras, em alguns casos luvas, que observou o distanciamento, que afastou o grupo de risco, que buscou o teletrabalho, que adotou as medidas como dar férias, adiantar férias para seus empregados, ou até mesmo o afastamento, né, remunerado pela União, né? Enfim, todas as medidas para o enfrentamento e combate àquele momento de pandemia. E, portanto, se o empregador não tiver cumprido com essas orientações e recomendações, né, e não comprovar, ele pode ser... a doença pode vir a ser considerada ocupacional, né? Ainda mais em se tratando de ambiente hospitalar, né? Aí existe uma presunção realmente mais forte, mas ainda que não seja ambiente hospitalar, se o empregador não comprovar que observou essas recomendações, a Covid pode sim ser considerada. E não cabe ao empregado provar que pegou no ambiente de trabalho, e sim ao empregador comprovar que adotou todas essas medidas porque foi considerado, inclusive, a gente destaca no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, uma prova diabólica, né? A prova, ou seja, é uma prova impossível do empregado fazer, né, a prova de que pegou Covid no ambiente de trabalho. Então, eram só esses dois pontos que eu queria colocar e parabenizar mais uma vez a fala dos meus colegas. Muito obrigado aí para quem está assistindo até o momento. Essa live vai ficar gravada. Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre o tema e quiser revisitar, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, gente. E bom descanso a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu.